Uma coisa é você rejeitar ou apoiar um candidato, e outra é você mesmo rejeitando ou apoiando identificar se aquele candidato tem chance ou não de ser reeleito, ou eleito no caso. Essa pergunta ela tem um impacto ainda maior, porque ela mostra o nível de otimismo ou pessimismo de determinado grupo de pessoas do Brasil, envolvendo até aqueles que apoiam o candidato X. Um exemplo, um doido qualquer aí pode até gostar do Ciro Gomes e votar nele, mas reconhece, olha, eu voto nele, mas vamos falar a verdade, não tem chance de ganhar. Então o Atlas Intel, ela fez essa pergunta, né? Você acredita que o Lula tem chance de ser reeleito? Esta resposta é muito mais impactante e preocupante para a esquerda e para o Lula do que a rejeição e a aprovação. E também fez a pergunta em quem você acha que é mais responsável, o principal governo responsável pela fraude, o escândalo do INSS. E aí a lapada dói mais ainda. Então dá uma olhada. E falando em crises criadas pelo próprio governo, outra crise que continua repercutindo, criada também pelo próprio governo, é a do INSS. E a Atlas Intel perguntou então, qual governo as pessoas acham que é o principal responsável pelas fraudes nos benefícios? Vamos ver. 58,1% acham que a responsabilidade da crise do INSS é do governo Lula. 34,5% dizem que é do governo Bolsonaro. Ou seja, esse governo está pagando a imprensa nas últimas 3 semanas para tentar de alguma forma colar a responsabilidade no governo Bolsonaro. Foi um tiro que saiu pela culatra, só demonstrou o desespero desse pessoal e hoje quase 60% da população entende que foi o Lula. Esses 34% daí é o PT, é o petismo histérico que sabe que foi o Lula, mas na hora de responder a pergunta fala, não, é culpa do Bolsonaro. Mas eles sabem. Tá? No fundo do coração deles, eles sabem que é o Lula que está causando isso. Agora, a pergunta que mais vai assustar o PT Bom, gente, esse vamos domingo. Então à nossa pergunta da semana. Se for candidato, você acha que Lula será reeleito? Vamos ver o resultado. 53,4% acham que não, 40,6% dizem que Lula chega sim a um 4º mandato e 6% não souberam responder. Peraí, olha a gravidade disso aqui, gente. 53, 13 pontos de diferença de pessoas que acham que o Bolsonaro será, que o Lula não será reeleito. Então preste atenção, aqui não é Lula contra Bolsonaro, tá? Aqui é Lula contra qualquer candidato do outro lado, se o Lula tem chance de ser reeleito ou não. Qualquer um, bota qualquer candidato lá. A percepção da maioria do povo, isso aqui é primeiro turno, viu? A percepção da maioria é que ele não será reeleito. O que é que você pode entender? Qual é a tradução dessa pergunta? Lula tem feito um bom governo bastante para continuar nos próximos 4 anos? A resposta é não. E todo mundo está vendo. Não é só o não pessoal, é o não falando em nome das pessoas que esse indivíduo conhece ou conversa. É como se ela estivesse falando assim, olha, pelo que eu converso nas rodas, em todo lugar que eu vou, não tem como esse cara ser reeleito, ninguém quer. Eu converso com as pessoas não querem que esse cara seja reeleito e a resposta dele acaba sendo não. E aí é o peso dessa pergunta. O peso não é um indivíduo falando por si, mas é um indivíduo falando pelo grupo de pessoas que ele conversa, que ele acompanha, pelo que ele vê, pelos resultados do governo. E a resposta é 53% dizendo que não. E agora, antes de concluir o vídeo, tem esse gráfico que saiu agora, imagens de líderes políticos. Esse gráfico chamou muito a atenção. Por quê? Quem está em primeiro lugar no Brasil hoje, em imagem positiva, é o Nicolas Ferreira, que irrita muito a esquerda. Você pode dizer, aqui, os esquerdistas aqui se irritam muito. Mas quem é o mais aprovado, tá? Que tem a imagem mais positiva hoje no Brasil, é Nicolas. Aí vai, segundo, Tarcísio. Terceiro, Bolsonaro. E em quarto, Lula. Agora eu quero que você preste bastante atenção. O que é que nós estamos construindo aqui no Brasil? Vou até colocar meu negócio aqui no meio. Cadê? Como é que eu faço aqui? Aí, vou colocar aqui, ó. Preste bastante atenção. Dos primeiros... De todos esses nomes aqui, os primeiros colocados, com exceção do Lula, é direita. Olha só, Nicolas, Tarcísio, Jair, Michele. E aí vai o resto, né? Ou seja, dos 5 primeiros, 4 é da direita, 1 é Lula. Aí você vai ver o Haddad, que já entrou aqui, tá? Olha que loucura. Você vê o Haddad, 56 de rejeição, 50, tudo aqui é acima de 50. Todos aqui estão acima de 50.
E a aprovação vai só diminuindo. Cara, olha a Janja, gente. Essa primeira-dama tem quase 60% de rejeição. A Janja. Deixa eu subir aqui para mostrar a parte de baixo. Geraldo Alckmin, vice-presidente, 52. Marina Silva, 54% de rejeição. Simone Tebet, 52%. Fernando Haddad, que o Lula queria organizar... Vou colocar aqui em cima. Fernando Haddad, que o Lula queria organizar para ser o próximo, está com 56%. Está com 14 pontos a mais de rejeição. Você olha aqui no canto, ó. 14 pontos a mais de rejeição. Sérgio Moro, 41%. Ciro Gomes, Ronaldo Caiado, Pablo Marçal, Eduardo Leite, Hugo Mota e vai Davi Alcolumbre. Eu acho que em grande parte essa rejeição do Hugo Mota e Davi Alcolumbre porque são presidentes ainda que insistem em achar que tem salvação o governo do Lula e apoiam os projetos que o Lula aparece lá. Só que como eles insistem em achar que tem salvação, eles acabam colocando o nome deles associado ao Lula, só que sem ter, vamos supor assim, a notoriedade que o Lula tem. E acabam, né? Isso aqui, na verdade, representa o Congresso, tá? Ele é uma opinião quase que do Congresso que a população brasileira tem. Mas, para resumir, para concluir, a direita tá dominando, gente. É só continuar lutando. Vai vir muita paulada, vai vir busca, apreensão e prisão. Não podemos parar. Em 2027, o Brasil vai ser da direita. Eles não tem como contornar mais isso. Senadores, deputados federais, estaduais, nós vamos fazer governadores, vamos fazer um regaço aqui, nós vamos limpar o Brasil dessa porcaria, igual é El Salvador. Só que para isso a gente precisa de um presidente de direita, Bolsonaro, com um congresso de maioria de direita. Um abraço.